Bom dia. Vamos continuar falando sobre o caráter. Ainda que o ambiente externo haja diretamente sobre nós, o caráter de alguém já é percebido nos primeiros instantes de vida. Ele vem de forma bruta, sem forma definida, mas já nesse momento mostra onde pode chegar. A personalidade incide bastante sobre isso, sendo parte fundamental dessa instância. Aprendendo continuamente, sua postura é construída e age sobre si e os outros. À medida em que crescemos, temos contato com o que é certo ou errado, orientados por nossos pais. Por meio deles, assimilamos o conceito dessas duas palavras, entendendo que há limites que não podem ser vencidos. Mesmo que a construção social haja sobre nós, fazemos questionamentos inconscientes sobre a veracidade dessas informações. Para explicar melhor, veja alguém que cresceu em uma família estável financeiramente. Certamente encontrou diretrizes que informavam de perigos, mas em dado momento os contrariou através das drogas, por exemplo. Ainda que sua orientação passasse diretrizes de onde devia ir seguramente, sua própria condução moral apontou a outro caminho. Na psicologia, o caráter é definido como parte da personalidade, sendo um aspecto único de como cada indivíduo deve agir. Mesmo que indivíduos possam ou possuam atitudes parecidas, sua composição interna difere vigorosamente uma da outra. Os traços particulares de cada um é que definem como eles percebem e recebem os estímulos do ambiente externo. Como aberto linhas acima, caráter não indica que alguém é bom instantaneamente, pois depende do conjunto completo de suas qualidades. Se o mesmo possui qualidades negativas em demasia, isso se reflete em sua índole e, consequentemente, no mundo. Caso contrário, se mostra um exemplo da conduta criada pela sociedade. A forma como esta age e reage define sobre a construção de sua pessoa. A coerência de atitudes, firmeza de escolhas e respeito ao próximo indicam alguém de bom caráter, moldando positivamente esse aspecto. Entretanto, se o mesmo se adapta negativamente às condições familiares, ambientais e pedagógicas, vai na contramão social. Os tipos de caráter. O caráter se constrói como instância da mente influenciada por fatores externos. Com isso, pode se manifestar ou seguir pelos mais variados caminhos, deixando uma marca pessoal em cada indivíduo. Assim podemos notar as mais variadas formas, como por exemplo, o dramático. Configura-se pelas pessoas que demonstram exagero em suas emoções a fim de se valerem com algo. Em geral, é usado por quem precisa convencer alguém ou que possui uma construção emocional muito sensível. Essa dualidade na finalização dela também depende de como a pessoa cresceu e se desenvolveu. O covarde. Pessoas que não encaram seus desafios ganham esse estigma de serem covardes. Note que também se trata de sua educação social que falhou em mostrar a necessidade de vencer desafios. Costuma ser usado para humilhar ou denegrir alguém. Religioso é aquele que remete diretamente ao aspecto espiritual de alguém ou algum objeto. É designado para mostrar o quão sagrado um indivíduo, evento ou bem material pode se tornar. Especulativo. Nesse há uma incerteza constante, uma dúvida pertinente sobre algo ou alguém.
As possibilidades parecem infinitas, ainda que bastante seguras. A depender do contexto, pode indicar sobre a confiança em algo. Caráter, temperamento e personalidade. É bastante comum existir confusão quanto ao significado de caráter com de temperamento e personalidade. Ainda que sejam diferentes quanto à sua formação, os dois primeiros pertencem ao último, se tornando dimensões dela. Não há um eu completo para confundi-los, porque eles se complementam. As diferenças consistem em o caráter. Englobando o temperamento, é a parte da nossa personalidade composta pelos genes e o ambiente externo. Através das frequentes experiências e interações, moldamos essa parte de nossa vida sob diversas influências. É aquilo que se difere do temperamento, por exemplo, já que pode ser lapidado e refinado de acordo com a vida que temos. Temperamento. Ao tocarmos em temperamento, falamos de uma parte da personalidade que já nasce conosco. Nossa herança genética determina como sentimos e manifestamos nossas emoções boas ou não. Não é algo que possa ser modificado, já que é parte integrante e fundamental. Desde bebê já damos sinais de que seremos mais quietos ou agitados, por exemplo. Personalidade. Sendo a estrutura dos outros dois, a personalidade condensa elementos emocionais, condutivos e cognitivos, que definem nosso padrão de comportamento. Embora possua diferentes interpretações, todas concordam que se trata de um padrão comportamental repetido em situações parecidas. Os comentários finais sobre o caráter. O caráter é uma peça fundamental e irrevogável de cada ser humano, necessitando de atenção à medida em que cresce. Com isso, é preciso se atentar à entrega de valores positivos ao seu crescimento. Observar como as atitudes de determinado ente afetam a ele e aos demais, principalmente isso evitará danos maiores em sua vida. Cabe ressaltar que tal peça não pode ser aprendida ou adquirida em qualquer época da vida. Cada um nasce com o seu e o direciona a partir de sua percepção e influência externa. Em seus atos de hoje, uma pessoa é capaz de enxergar as consequências que virão amanhã. Se quiser entender melhor o comportamento dos outros, indicamos que faça um curso de psicanálise.